A ilusão é, em certo sentido, uma necessidade humana. E talvez por isso as religiões tenham tanta força no nosso imaginário. Porque, em certo sentido, as religiões, elas possibilitam uma forma socialmente aceita de ilusão. Eu sempre me identifiquei como espírita, embora eu há muitos anos não participe ativamente do movimento espírita. Eu sempre tive profundas críticas ao caráter religioso do espiritismo. Eu não chego ao extremo de defender o espiritismo como algo laico. Há um autor venezuelano, se não me falha a memória, que tem inclusive um livro chamado Espiritismo Laico. Alguns vídeos nesse canal, 4, se não me falha a memória, esse seria o 5º, falam sobre o espiritismo. E eu tenho sido um pouco reticente para falar de espiritismo, porque não é objetivo desse canal falar de espiritismo, mas desde os 5 anos de idade eu tenho contato com o espiritismo e durante muitos anos fui ativo no movimento espírita. Portanto, o espiritismo constitui parte relevante da minha identidade social, cultural e das minhas referências religiosas. O meu afastamento do cotidiano, do dia a dia do movimento espírita se deu há mais ou menos 15 anos. Em certa medida, por conta de algumas questões que eu divergia em relação à dogmática espírita. Especificamente de 3 pontos. Primeiro, a ideia de pureza doutrinária. Em segundo lugar, a ideia de fé raciocinada. E em quarto lugar, a ideia de controle universal do ensino dos espíritos. Todas essas, em tese, ideias que são desenvolvidas no início da codificação pelo próprio codificador, Allan Kardec. O primeiro ponto, fé raciocinada, sempre foi um aspecto que me incomodou. No início, sem muita fundamentação, havia um sentimento de que é impossível uma fé raciocinada. Hoje, eu penso que a fé pode sim ser um tipo de racionalidade. Não necessariamente que haja fé raciocinada, mas que em algum momento a nossa razão é estruturada em cima do argumento da fé. Eu talvez grave um vídeo especificamente sobre isso no futuro. Um segundo ponto é a ideia de pureza doutrinária. Eu não acredito em pureza doutrinária. E acho que o próprio Kardec não acreditava, porque ele dizia o seguinte: se um dia a ciência desmentir o espiritismo, sigam a ciência e deixem o espiritismo. O problema é que na prática isso não aconteceu. Os espíritas
sobretudo os espíritas brasileiros, que acabam sendo o grosso do espiritismo mundial, é no Brasil. O espiritismo não existe no mundo. O que tem no mundo de espiritismo é um espiritismo totalmente influenciado pelo movimento espírita brasileiro. Mas essa ideia de pureza doutrinária, ela é muito absurda, porque só seria possível uma pureza doutrinária no momento em que se esgotassem todas as possibilidades de novas verdades e eu considerasse que há uma verdade absoluta, e a partir dessa verdade absoluta, sim, há uma pureza doutrinária, mas não é o caso do espiritismo. Muitos dos pressupostos dos espíritas não têm respaldo científico e outros não têm coerência filosófica suficientes para que se constituam uma doutrina dotada de pureza doutrinária. Eu pretendo gravar um vídeo especificamente sobre esse tema também, pureza doutrinária. E o terceiro ponto, que é a questão do controle universal dos ensinos dos espíritos, que é o que Kardec teria feito durante a codificação, mas mesmo assim não existe prova material, documental, pelo menos nunca vi isso em lugar nenhum, nunca vi nenhum espírita colocando isso na mesa, de que ele mesmo seguiu o controle universal dos ensinos dos espíritos. Por que eu estou dizendo isso? O espiritismo brasileiro, ele é claramente um sincretismo entre uma ideia de espiritismo que veio da França e um ethos católico cristão. E tudo que se produziu da literatura espírita brasileira se produziu a partir desse sincretismo. É só você pensar que os maiores espíritas brasileiros, os maiores médiuns, têm origem da Igreja Católica. Os dois maiores espíritos, Emmanuel e Joana de Ângeles, são espíritos católicos. Eu primeiro teria que questionar se Emmanuel e Joana são de fato espíritos, ou se são manifestações psíquicas, arquétipicas do Divaldo e do Chico. Mas isso é um assunto que também exige um vídeo particular. Mas se você parar e analisar a literatura espírita, o espírita se pauta em determinadas verdades a partir dessas literaturas, inicialmente do Chico, depois do Divaldo, e mais recentemente numa miríade de livros espíritas, cada um mais maluco e mais estranho do que o outro. É claro que há muita coerência em muitas falas do Emmanuel, em muitas falas da Joana de Ângeles. O próprio André Luiz, que eu sempre considerei surreal, que se acreditasse na existência de uma colônia espiritual nos moldes que o André Luiz diz, simplesmente porque o André Luiz disse. Não teve controle universal nenhum nisso. A palavra do André Luiz foi dita e ponto. Como não teve controle universal nas bobagens que foram ditas pelo Chico no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É óbvio que eu vejo na obra do Divaldo, na série psicológica do Joana de Ângeles, alguma coerência. Mas só é coerente a partir do momento em que eu considero que há, de fato, um ego que sobrevive à morte do corpo. E, no caso, o espírito do Giovanni continuaria sendo Giovanni. Eu não estou convencido mais de que isso é verdadeiro. Eu acho que tem muito mais psiquismo
e eu não estou sendo pejorativo em falar isso, do que realidade. A doutrina espírita, ela é espiritualista e é extremamente idealista. E ao se posicionar a doutrina espírita nesse quadrante espiritualista idealista, ela se torna parcial, incompleta, a partir do ponto de vista que eu adoto para entender as coisas. E isso está dito no vídeo para entender a vida, a estrutura do pensamento, em que eu tento conciliar ontológica e gnoseologicamente a minha posição em relação à vida. O que eu quero dizer com isso é que há um problema de ordem filosófica que se desdobra num problema de ordem científica, que faz com que o espiritismo demonstre alguma fragilidade. E não estou dizendo com isso que o espiritismo é de todo mal. Eu acho que, enquanto religião, e se eu assumo que o espiritismo é dogmático e assumo que o espiritismo tem suas mitologias e que acreditar nelas é fundamental para que se acredite na doutrina espírita, eu acho que é perfeitamente possível, me baseando na liberdade de escolha religiosa, que qualquer pessoa seja espírita. O que eu estou tentando refletir, e acho que isso vai acontecer algumas vezes ainda nesse canal, é mostrar que não há coerência no discurso filosófico-científico do espiritismo. E esse reposicionamento é necessário, essa autocrítica é necessária. Alguns amigos espíritas acham que, por conta desse posicionamento crítico, eu teria que deixar de ser espírita e assumir que não sou espírita. Talvez sim, talvez isso seja uma verdade. Mas eu acho que a coisa é um pouco mais profunda que isso. É preciso que se reflita mais sobre as possibilidades críticas que se tem de entender e enfrentar os dilemas que o espiritismo nos coloca. E nesse sentido, o que eu quero defender e o que eu pretendo defender não é uma desconstrução do espiritismo, mas é uma revisão crítica do espiritismo a partir do orgulho de todo espírita, que é o tripé: filosofia, ciência e religião. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa discutir o espiritismo enquanto um fenômeno social estritamente brasileiro, que nada tem a ver com o espiritismo fundado por Allan Kardec na França. Eu acho que a mensagem que tem que ser defendida por espíritas que tenham essa visão crítica é de que não adianta sustentar uma doutrina que se propõe filosófica e científica a partir de um idealismo espiritualista e de uma busca utópica por uma vida além do corpo. E é claro que o espiritismo sem espírito não existiria, porque a base da doutrina dos espíritos é que se tem espíritos para se comunicar. O problema é que esses espíritos podem ser simplesmente uma metáfora para um outro tipo de fenômeno de ordem psicológica, e que esse sim talvez seja mais importante do que defender a todo custo a existência de um ego que sobrevive ao corpo físico. Acho que é por aí.
Se você gostou desse vídeo, dá o teu like aí, deixa seu comentário. Seu comentário é muito importante. E na medida do possível, compartilhe com seus amigos. E enquanto isso, a gente segue papeando pelo caminho. Um abraço.